bensound.com. 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 Estamos chegando para mais um MetaCast e eu acredito que o MetaCast de hoje será incrível. Eu creio que nós vamos desenvolver um tema com muita sabedoria, com muita unção do Espírito Santo e eu acredito que vamos desmistificar muitas coisas aqui e eu tenho certeza que você será muito abençoado com aquilo que vamos falar aqui hoje à noite. Quem está comigo aqui hoje é o pastor Jefferson. Pastor Jefferson, dá um alô para a galera aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
não quero ser aqui convencido, mas eu tenho certeza que essa conversa de hoje aqui vai surpreender muitas pessoas, hein? Eu quero começar com uma frase aqui. Ninguém é tão leigo que não possa ensinar e nem tão sábio que não possa aprender. E eu tenho certeza que em todos os dias nós aprendemos coisas novas, aprendemos coisas interessantes. E eu, particularmente, em todo o Metacast, toda quarta-feira, eu aprendo coisas maravilhosas aqui. Fique atento, compartilhe. Eu acabei de postar aqui um comentário aqui na conversa aqui. Fique atento aí, compartilhe, porque tem muita coisa legal para acontecer. Né, mesmo? Tem muita coisa boa para acontecer. E fique atento, não perca um detalhe. Olha aí, hein? Pastor Jefferson, filósofo. Sóstenes. Não é fraco, não, hein? Tá aqui comigo também o pastor Tiago. Fala galera, boa noite, olha aí, estamos aí todos juntos aqui hoje e vamos aproveitar, né? Vamos mergulhar fundo nessa. Eu tenho a certeza que vai ser muito profundo, assunto interessantes, né? E vamos aproveitar bastante aí da nossa convidada especial e vamos mergulhar fundo nessa aí, todo mundo junto. E hoje nós temos uma convidada especial. Eu quero já desde agora agradecer a Luciana por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Já vínhamos preparando, né, para fazermos uma live junto. E hoje deu certo dela estar aqui juntamente com o esposo. Vocês não estão vendo o esposo dela, mas ele está aqui. Então eu agradeço a Deus pela vida desse casal que o Senhor trouxe aqui para conversar com a gente sobre esse tema. Luciana, se apresenta aí e fala um pouquinho sobre o que você faz para a gente ficar mais por dentro daquilo que você tem exercido, do que Deus tem ministrado em você e através de você por esses dias. Primeiro eu agradeço, pastor, o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Como o pastor disse, meu nome é Luciana Martins. Eu sou cristã e atualmente tenho duas funções. Eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com crianças. E, paralelamente, eu trabalho com o coach integral sistêmico, né? Eu sou Master Coach pela Febracis, sou coach embaixadora da unidade São José dos Campos e venho desenvolvendo um trabalho com mulheres num programa de alta performance. Então, basicamente, de uma forma bem rápida, só isso que eu faço hoje. Olha aí, hein, gente? Você viu que a mulher tem bagagem, hein? Então, pensa bem naquilo que nós vamos conversar e aprender aqui hoje. Porque eu acredito que as pessoas, na maioria das vezes, elas desenvolvem uma opinião errada sobre diversos assuntos. Às vezes você vê pessoas comentando algo e você vê que é algo muito superficial. Então, você vê que a pessoa ela não mergulha, né? E a verdade é, as pessoas às vezes têm preguiça de aprender, a pessoa às vezes tem preguiça de ler. Na verdade, é aquele comodismo que toma conta do ser humano. Eu confesso que quando eu fiz o método CIS, eu fiz o método CIS exclusivo, que foi lá em Alphaville, né? Uhum. Eu fiz lá e eu fui bem com o pé atrás. Eu saí, eu fiquei o mês inteiro. Puxa vida, eu não vou, eu não sei se eu vou. Daí minha esposa, não, você vai sim, que vai ser bom, vai ser uma benção. E eu fui, mas eu cheguei lá, eu acho que acredito muitos chegam da mesma maneira. Eu cheguei também, pastor. Olha aí, já não tô Olha, Eu sozinho. cheguei também, eu Não, cheguei e também. mas eu vou contar para você por que eu cheguei com o pé atrás. A primeira coisa que me falaram, regressão. Não sei se você ouviu isso. Não. Eu ouvi sobre isso. Porque eu não lembro se você lembra, eu acredito que eles lembram também, sobre um movimento gospel cristão que teve um tempo atrás. Eles falavam que tratavam a regressão. Eu não posso dizer porque eu não participei de nenhuma dessas reuniões. Então, se realmente acontece, não sei. Estou vendendo peixe pelo mesmo preço E que eu comprei. geralmente quem participa não conta, né? Então, Eles não contam o que porque, aconteceu. qual que era a palavra mesmo? Foi tremendo. Foi tremendo. Então, tipo, eu não posso dizer, eu tenho pastores amigos que fizeram parte e fazem parte desse movimento até hoje. Então, eu não quero ser aqui injusto em dizer algo que eu não conheço. Mas eu ouvi. Então, quando eu cheguei lá,
E até o Paulo Vieira fez a ativação de estado de recurso, né? Sim, sim. E eu fiquei travado. Eu falei, não, cara, isso é bobeira. Não é possível. E eu fiquei quieto na minha. Aí ele, cara, você chegou até aqui. Você vai ficar parado por quê? Me dá uma chance de te provar. E aí eu fiz. E eu entrei. Eu falei, não, agora eu tô aqui. Agora eu vou até o fim. Eu não vou voltar embora. Agora eu vou até o fim. E olha, eu não vou dizer para você que eu segui 100%, mas eu posso dizer para você que houve uma virada de chave, um antes e o depois. Uau, top. Para quem não sabe, pastor, o Método CIS é o maior evento, né, de inteligência emocional do mundo atualmente, liderado pelo Paulo Vieira, que é o presidente da FebraCIS. Para quem também não conhece, a FebraCIS é uma federação brasileira de coaching integral sistêmico. Né? O Paulo Vieira e a Camila são os presidentes dessa instituição. E a gente tem vários encontros em vários estados durante o ano. Inclusive, em agosto agora, a gente vai ter aqui no estado de São Paulo. Para quem não fez, não passou por essa experiência, eu recomendo, eu já passei 2 vezes. Agora, em agosto, eu tenho plano de estar de novo participando desse evento, porque a gente vira a chave mesmo, assim. A gente aprende a enxergar a vida com muito mais inteligência emocional. Então, vale a pena. Vale muito a pena. Realmente, claro que nós não estamos aqui fazendo propaganda, mas estamos desenvolvendo um tema a respeito disso e realmente é transformador. Eu pude aprender ferramentas, técnicas que me ajudaram muito. Eu vou citar algumas aqui hoje, pastor. Isso, nós vamos falar muito sobre isso. Vou citar algumas aqui. Porque sabe o que eu acho, o que eu vejo, não é nem o que eu acho, mas sabe o que eu vejo? O que às vezes nos trava é o choque de realidade. Por exemplo, assim, você pega um ambiente de culto, você pega um culto. É claro que cada denominação ela vai ter a sua liturgia. Sim. Cada denominação ela tem a sua forma de cultuar. Mas falando um pouco da gente, por exemplo, a gente procura sempre encerrar culto no maior alto astral possível. Sim. Né? Sim. A gente procura trazer o evangelho da forma mais simplificada possível, porque qual que é o meu pensamento? Gente, a semana já é tão corrida, o dia às vezes é tão cansativo, e aí a pessoa vem para a igreja, ela vai esperando receber uma palavra, né? Porque o que a gente ensina? Você não vai no culto para receber, culto para dar. Sim. A gente tem que mudar essa mentalidade de querer ser só receptor. Sim. Né? De querer receber. Mas a gente procura encerrar o culto no maior alto nível possível. E quando chega segunda-feira, parece que a bateria já caiu. Então, algo que eu enfrentei foi, acho que foi 5 dias, né? Que foi o método CIS exclusivo. Então, quando eu voltei, segunda-feira já começou a realidade. E tipo, aí é a hora que cai a ficha. Mas sabe o que acontece, pastor? A gente, erradamente, a gente acha que a felicidade está no hashtag sextou, né? E não é. O sábado e o domingo, o final de semana, é um bônus da semana que tem que ser sistêmica, que tem que ser uma semana proveitosa, uma semana... Quem disse que o trabalho é só castigo ou é castigo? Né? O trabalho pode ser uma coisa e deve ser uma coisa prazerosa. O problema é que a gente trabalha, às vezes, só olhando para o dinheiro. E aí acaba que a minha segunda, sexta fica aquela semana maçante, cansativa, só trabalho. Então, o sábado e o domingo é um bônus da minha semana que já foi boa. E isso eu também aprendi no coaching integral sistêmico. Né? E a minha vida muda quando eu tenho a consciência. Quando a consciência vem e fala, opa, vou virar a chave, e aí eu começo a entender que a vida pode ser mais tranquila, pode ser abundante, pode ser plena, e isso é uma promessa de Deus, e a promessa de Deus ela não é tirada. Quando Deus fala lá, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, tá aí, né, em João 10:10. Se eu não tenho, é porque eu estou fazendo alguma coisa disfuncional, e tudo isso eu aprendi também no coaching integral sistêmico. Então, isso é muito interessante. Na segunda-feira, para nós costumamos fazer alguns encontros, encontro de homens e encontro de mulheres. Por que nós optamos pela segunda-feira? Justamente por isso. Porque a segunda-feira é o dia da preguiça,
é o dia que você acorda e fala, puxa, não, a gente aprendeu, nós estamos aprendendo que a segunda-feira é o melhor dia da semana. Sim, Porque é ali que nós vamos dar início a uma semana inteira. Então, Deus veio para que tenhamos, Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Então, quem promove a escassez? exatamente. Exatamente. Eu tenho essa consciência. Quando eu tenho essa consciência, aí eu começo a agir de forma diferente. Porque sair da zona de conforto, pastor, é muito difícil. Né? A gente não gosta de sair. Ali é um lugarzinho gostosinho. Só que para a gente ter uma vida sistêmica, a gente precisa largar isso. E aí pagar o preço de estar na segunda-feira no culto, nos encontros. E aí a gente começa a ter uma vida mais tranquila. Porque você vê que o contrário de abundância, fartura, é escassez. Sim. Então, às vezes nós acreditamos muita coisa ao diabo e a paternidade não é dele. Concordo. É o que eu sempre costumo dizer. A única coisa que o diabo exerce uma paternidade em cima Realmente. é a É mentira. o pecado, sim. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, a partir do momento que eu começo a negligenciar a oportunidade, o livre-arbítrio que eu tenho de tornar o meu dia a dia, a minha semana melhor e automaticamente das pessoas que estão ao meu redor, sabe por quê, o Jefferson, Thiago? Se a gente não prestar atenção, se nós não prestarmos atenção, Luciana, a gente se transforma numa pessoa tóxica. Com certeza. Com certeza. O ambiente, né, proporciona isso. A gente olha as pessoas ao nosso redor, a gente vê realmente que as pessoas estão reclamonas, né? Tudo tá ruim, tudo tá errado. E isso é uma forma de ser tóxico também. Assim, nada tá bom, né? Nada tá E- bom. Uma geração de que nada tá bom. E o interessante é que você falou uma frase legal. A gente fica com a mentalidade da sexta-feira. Hashtag sextou. É. E a gente tem que mudar essa mentalidade. Jogar pra Certeza. segunda-feira. Né? Eu tinha um amigo que falava assim, quando você acordar de manhã pra ir trabalhar, você fala, estou indo pra festa. Mulher pergunta, pra onde você tá indo? Tô indo pra festa. Porque se você mudar a mentalidade, a gente já fala, tô indo pro meu emprego, tô indo pra aquele serviço ruim. Você já vai com a mentalidade negativa. Então, é como o pastor fala, é comunicar. E você comunica coisas negativas, aí começa a acontecer tudo de ruim. O pastor participou do método CIS e lá a gente aprende que tudo começa na comunicação. Né? Eu comunico, eu penso, eu sinto, vira uma crença e toda crença é autorrealizável. Então, quando eu começo a comunicar essas coisas, a minha semana vai ser ruim mesmo. Você Né? atrai, É né? como se a gente estivesse, de certa forma, atraindo tudo isso pra gente. Então, cuidado mesmo, muito cuidado com a nossa comunicação. Ela é o pontapé inicial para uma semana boa ou ruim. Daí esse meu amigo ele falava muito disso. Então você começa falando, tô indo pra festa. E você vai trazendo coisas boas pra você. Sim. É como você falou. Às vezes a pessoa ela fica com só o final de semana que vai ser prazeroso e já fica vendo a segunda-feira como algo negativo. Mas é o início de semana que proporciona o final de semana. Exatamente, exatamente. E aquela coisa, a pessoa ela olha, como o pastor falou, pro método CIS, como algo negativo, já vai desacreditado, né? Vai participar de algo desacreditado no que vai ser ministrado, né? Ensinado ali. Mas daí a hora que você começa a viver, você se abre. O Paulo Vieira, ele tem esse cuidado, pastor. Ele traz, é tudo comprovado cientificamente. O pastor participou e ele fala assim, isso aqui é por causa disso. E ele traz argumentos, ele traz artigos científicos, ele traz física quântica, ele traz tudo que é comprovado cientificamente. Eu também cheguei lá bem cética, assim, eu falei, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E eu fui surpreendida. Né? E eu já fiz método CIS algumas vezes e tive realmente muitas viradas de chave. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vale a pena aqui, é a gente trazer a importância mesmo de praticar. Quando a gente aprende uma coisa, pastor, e fica só no conceito, ideia, a gente não teórica, vive, né? a gente não vive. E isso vale para religião, isso vale para relacionamento, isso vale para vida, para trabalho, a gente acaba virando um obeso de informação, né? Um obeso intelectual, e aí a gente não pratica e de nada vale, né? A informação vai ficar ali em mim e parou. Então, eu recomendo às pessoas que estão aqui escutando para que pratiquem algumas coisas que eu vou passar aqui, e aí eu sou capaz de afirmar, assim, pode me chamar depois no particular, se a pessoa praticar, ela vai ter a vida transformada assim. Né? A gente muda a forma de pensar, a gente muda o sentimento, a gente muda a nossa comunicação e, consequentemente, acaba tendo uma vida mais tranquila. O interessante que você falou é a parte da
da crença. A pessoa, ela chega desacreditada, mas a partir do momento que ela começa a ouvir e a seguir os princípios, a seguir o que está sendo ministrado, começa a mudar esse conceito, começa a virar essa chave. Não só no método do CIS, mas como na parte religiosa. A pessoa ela chega na igreja desacreditada, mas a partir do momento que ela passa a ouvir o que está sendo ministrado e passa a praticar, como você falou, não só pegar, absorver a informação, mas colocar em prática, em ação, ela começa a ver o resultado da mudança, né? Mas eu acho que tudo que nós estamos falando aqui, né, gira em torno da reprogramação de crença, né? Sim, com certeza. Tanto no profissional, no sentimental, quanto no espiritual. Por quê? Qual que é a função de uma ministração, por exemplo, na igreja? É fazer a pessoa acreditar no que ela não havia acreditado antes. Né? Ah, você pode ser vencedor, você é mais do que vencedor, que a Bíblia diz isso. Mas tem pessoas que se acham perdedor. Ela vive como perdedor. É no caso que você falou, né, do trabalho. Eu começo a segunda querendo que chegue a sexta já. E esses dias eu tava no serviço, um rapazinho chegou, e eu sou um cara que dou muita risada. Eu gosto de dar risada. E eu ouvi um comentário e falou só, cara, o seu bom ânimo me irrita. Falou pra Olha mim. só. Olha, eu não consigo entender como que na segunda você tá dando risada. Aí perguntaram pra ele, ó, qual que é a boa de hoje? Que a gíria, né, que eles falam, né? Ah, a boa é esperar das 5 horas logo, era 7 horas da manhã, cara. Imagina o dia do rapaz como que não vai ser. Então, eu acho que isso, né, isso é pra todas as áreas da nossa vida. Sem dúvida. É sem pra dúvida. tudo. Se eu for um cara que pensa assim, meu namoro vai ser um lixo. Meu casamento não pode nem ser que chegue a acontecer. O meu sucesso profissional, muito menos, porque eu vou viver esperando chegar às 5 horas da tarde para ir embora. Então, eu acho que a questão chave é a reprogramação de crença, né? É a pessoa acreditar em algo que ela não acreditava antes. Mas é que as pessoas, elas querem tudo muito pronto, né? Eu vi uma vez um pastor, ele é até um palestrante muito conceituado, e ele diz assim, quer fazer a sua igreja dobrar o número de membros? Arrasta para cima. Então, aí beleza, eu fiquei pensando, eu falei, ué, mas... Tá, daí foi passando outros vídeos, aí ele veio colocando alguns pontos para a igreja crescer. E você vê, ele está querendo vender o quê? Um método que vai fazer a sua igreja crescer. E a gente sabe que é muito mais do que isso. Com certeza. Então, o que a gente quer? A gente quer que alguém nos dê algo auto-executável. Uma receita, né? É que você clica no aplicativo aqui, você vê, a gente não quer esperar nem o celular abrir a função. É igual o macarrãozinho que você compra, põe a água dentro ali do potinho, tá pronto. Pois é. É só Então, ferver a fazer água, nada, acabou. É. então nós precisamos ficar atento a isso. Mas, ô Luciano, fala pra gente um pouquinho, o que faz um coach? O coaching em si, pastor, é um programa de alta performance. Né? Então, o que está legal a gente potencializa, o que não está legal a gente minimiza e a gente traça através de um ponto inicial para o ponto que você vai desejar, traça um plano de ação. Isso é o coaching, de uma forma bem simples. Então, é um programa de alta performance. Integral é porque a gente entrega os dois lados do cérebro, direito e esquerdo, razão com emoção, e sistêmico porque nós somos um sistema. Nós temos 11 pilares que ditam a nossa vida, né? O espiritual é um deles, na minha opinião, o mais importante. Então, o coaching integral sistêmico, a gente traça um programa de alta performance. Erradamente, as pessoas que não conhecem acham que é uma coisa mais banalizada, mas o coaching em si está dentro de grandes empresas, está dentro de grandes escolas, né, dentro de instituições religiosas, porque nada mais é do que um programa elaborado de alta performance. Ô, Luciano, o que seria, como assim, denominar, como classificar a alta performance? Pastor, é melhorar o que você já tem de bom, né? Então, se você tem uma saúde legal, vamos melhorar essa saúde. A gente potencializa os pontos positivos que você já tem. Dependendo da área. Tem gente que quer melhorar questões financeiras, por exemplo. Então, a gente faz um programa de alta performance voltado para isso. De negócios, de casamento. Do coaching, existem grandes ramificações. Filhos, carreira, saúde, e aí você faz um programa específico para aquela sua queixa e faz um programa de alta performance e aplica e pratica. A diferença qual que é? Existem pessoas hoje que passam por programa de coaching, né, pelo grupo ali, pelas 10 sessões e não tem resultado.
você pode ter certeza que essas pessoas não se comprometeram, não tiveram pagando o preço de verdade. E aí o resultado não vem mesmo, porque não existe uma varinha mágica que vem e fala, pim, acabou, tá transformado, vida maravilhosa daqui para frente. Exige da gente comprometimento, exige da gente disciplina, até escrevi aqui, exige da gente esse controle mesmo do meu tempo, exige uma agenda programada, exige da gente fazer. Né? E aí o interessante do inteligência emocional, porque quem me leva a agir é a emoção. Então, se a minha emoção não está muito legal, eu preciso primeiro trabalhar essa questão também. Então, é um programa bem completo. Normalmente, o meu programa hoje, né, do Master Coach, são 10 encontros, dura mais ou menos 2 horas, uma vez por semana, e os resultados, para quem faz direitinho, são extraordinários. Olha só que interessante. Muito, muito interessante ouvir sobre isso, né? É interessante que, assim, como ela falou, a pessoa que não tem um resultado é a que não segue os princípios, é o que a gente tem falado, né? E olha, Assim, mais que interessante, desculpa cortar o senhor, pastor. Pagar o preço eu sempre vou. Eu posso comer um fast food aí todos os dias. Eu vou pagar um preço de uma obesidade, de uma pouca saúde, eu vou pagar um preço. E eu posso pagar o preço de ir na academia, me alimentar melhor, eu também vou pagar o preço. O preço que a gente paga hoje, qual que é? O preço das coisas mais rápidas. Eu vou no fast food e tal, e a minha saúde não tá tão legal assim. Agora, se eu pagar o preço da disciplina, da atividade física, de uma alimentação melhor, de tirar, de repente, refrigerantes, doces, frituras, gorduras, eu vou ter uma saúde mais em dia. Então, já que eu vou pagar o preço, por que eu não escolho pagar o preço do sucesso? É legal que o interessante é o que a gente tem falado, que é o MetaCast, é a mudança de pensamentos. Se não mudar aqui, não adianta tentar reeducar uma alimentação se primeiro não reeducar na mente, né? E Então, haver aí uma é o mudança maior de mente. desafio, né? É mudar a cabeça. Por que a gente, no coaching integral sistêmico, a gente passa a tarefa? Eu fico ali 1h30 só conversando com a pessoa, ela entendeu, ela não praticou, ela não vai mudar. Então, se eu passo um filme, se eu passo um livro, se eu passo uma tarefa, se eu passo um pontual para ela fazer, ela vai entrar num novo estilo de vida, trazendo mudança de sentimento, pensamento, de comunicação e aí gerando uma nova vida. E olha, eu conheço gente que realmente mudou de vida. Eu também, pastor, eu sou Realmente. exemplo disso. Numa outra oportunidade eu venho aqui só para contar a minha história, Sim, vamos marcar. mas E mudei aí, muito. eu conheço também pessoas que houve uma virada de chave tão grande que é outra pessoa. Não dá nem para você comparar uma pessoa com a outra. Coaching e psicólogo, psicologia, tem alguma coisa? Não São tem nada a ver. profissionais distintos. Distintos. Totalmente diferentes. Totalmente diferente. Por exemplo, se a pessoa chega para mim com uma questão psiquiátrica, psicológica, o coaching não atua. Primeiro ela procura ajuda psicológica, psiquiátrica, para depois vir fazer um programa de alta performance. Então, são coisas diferentes, a gente não concorre a vagas de trabalho igual. Então, isso é legal a gente falar, porque as pessoas erradamente acham que é a mesma coisa, ou que eu estou pegando espaço de um psicólogo e tal. Eu sou terapeuta, né? E quando eu estou na clínica, eu não atendo como coaching, são programas completamente diferentes. E, por sinal, uma das coisas que eu mais trago é que a psicologia demora 1, 2, 3 anos para dar alta para a pessoa. E o programa do coaching integral sistêmico são 10 encontros e acabou. Né? Então, assim, tem começo, meio e fim. Então, não tem nada a ver, são coisas A diferentes. pessoa que seguiu os princípios, as regras, ela vai ter o resultado. Exato, Aqui não porque a gente vai ensinar a pessoa a ter compromisso rotineiro para o resto da vida. Então, eu não consigo levar a pessoa no colo para o resto da vida. Se ela for comprometida e se ela levar a sério, ela vai continuar fazendo. Eu achei interessante que é terapeuta ocupacional. Então, Sim. aí atua na área que você falou no início, que é ajudar os pontos fortes da pessoa a ela desenvolver. É uma rotina diária, a qual às vezes ela tem uma deficiência em Como influir terapeuta alguma área. ocupacional, eu não faço nenhuma... Não tem nenhuma semelhança com o coaching. Né? Lá eu trabalho com crianças com autismo, né? Eu estou numa clínica e aí a minha demanda é mesmo de terapeuta ocupacional. Lá é outra coisa, que não tem nada a ver com o coaching integral sistêmico. Lá eu trabalho autonomia e independência, eu trabalho a parte de seletividade alimentar, mas aí é uma outra frente de trabalho. Mas então, uma pessoa que procura um coach, por exemplo, ela procura sabendo o que ela quer. Não No necessariamente. caso, Às vezes... eu quero sucesso. Não.
Não necessariamente. Às vezes a pessoa chega com uma questão, não estou muito bem com meu marido, e descobre que de repente o problema está na saúde dela, está no espiritual dela. Então o programa a gente ajusta a rota algumas vezes, Sim. né? Normalmente ela vem com uma demanda, vem com uma queixa. E aí a gente até direciona, porque se é uma pessoa que tem uma questão mais para o negócio, eu não faço atendimento. Aí eu passo mesmo para pessoas que são mais voltadas para essa área. Mas não necessariamente. A gente entendi. acaba descobrindo no meio do caminho aí que precisa de algum ajuste. Isso é interessante de pontuar, né? Porque às vezes a pessoa ela pode associar uma coisa a outra. Uma coisa, ô, Luciana, que eu vejo como pastor de igreja, lidando com pessoas todos os dias, cada dia caso diferente, cada dia uma situação nova. A gente, por mais que você tenha experiência em algumas situações, todo dia aparece algo novo para você lidar. Mas sabe uma coisa que eu percebo, e eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho aqui, sobre a autorresponsabilidade. Ok? Porque, às vezes, e na maioria delas, o que acontece? A pessoa, ela transfere o sucesso ou o fracasso dela, às vezes, para a igreja, às vezes para o pastor. Porque a gente, infelizmente, a gente tem uma mentalidade e nós queremos ser mimados. Nós queremos ser agradados. Então, o que a gente pensa? Puxa vida, eu vou para o culto, eu vou ouvir o que eu quero. Não é? Com a facilidade das redes sociais, de YouTube, a gente acaba falando num termo que o Douglas Gonçalves usa muito, é infoxicados, né? É você estar intoxicado de informações. Então, às vezes ele vem naquela expectativa, porque na plataforma virtual ele vai procurar ouvir o que ele quer. É igual aquela pessoa que ela precisa de alguém que diga que ela está certa. Esperando a validação, né? Pastor, isso que o senhor falou da autorresponsabilidade mudou a minha vida. Inclusive, eu deixo aqui para os nossos amigos que estão assistindo aí a leitura de um livro pequenininho. E, de fato, esse livro mudou a minha vida quando eu entendi o poder da autorresponsabilidade, que é o texto do livro, que é o título do livro, que é escrito pelo Paulo Vieira. Né? Inclusive, no livro Poder da Ação, capítulo 3, ele trata também só sobre autorresponsabilidade. Pastor, a gente precisa entender que eu sou responsável pela minha vida. Né? A gente escuta muito essas músicas, deixa a vida me levar, né? E a gente erradamente acha que a gente pode deixar tudo frouxo. E quando eu jogo o leme da minha vida na mão de alguém, o caminho que ele vai escolher é o caminho, de repente, mais curto, é o caminho do atalho, é o caminho não do sucesso, e não é o caminho que eu quero. Então, quando eu seguro o leme do barco da minha vida, eu consigo ter esse controle, eu consigo saber exatamente para onde eu vou. E esse negócio da autorresponsabilidade é uma coisa que a gente vê bem lá de trás, né, pastor? A gente tem um exemplo da Bíblia, que quando Deus chegou para Adão e perguntou para ele, Adão, o que você fez? Falando aqui de uma forma humana, né? E Adão falou, pastor, foi a mulher que o senhor me deu. E chegou para a mulher e aí Eva ainda falou, foi a serpente. Então a gente tem esse exemplo desde lá de trás, onde a gente sempre é mais gostoso, é mais confortável colocar a culpa no marido, na chefe, na crise, na pandemia, no presidente, enfim. Só que quando a gente assume a nossa responsabilidade, pera lá, meu casamento não tá indo bem por quê? Será que a culpa é só do meu marido? A empresa faliu por quê? Será que é só do meu sócio? Quando a gente entende e começa a entender que a autorresponsabilidade é eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. E aí isso faz a gente entender e mudar um pouco a forma de pensar e resgatar algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Sempre procurar um culpado, né? Eu lembro que eu vivi algumas situações em que realmente eu queria achar um culpado para o que estava acontecendo. Mas eu entendi, e através até de respostas de Deus e daquilo que eu mesmo fui raciocinando dentro de mim, que eu vi que o culpado era eu. Sempre. Porque como que até o Tiago Brunelli trata esse tema em especialista em pessoas no livro dele e no curso dele. É você colocar pessoas no lugar errado na sua vida. É que às vezes nós estamos colocando alguém na nossa intimidade e ele é um amigo
que Deus colocou, que a vida te apresentou, mas ele não é íntimo. Né? Ele é um necessário. Ele é alguém que vai fazer uma conexão, ele é alguém que vai abrir uma porta, não é? E às vezes a gente coloca pessoas num lugar da nossa vida e elas vão receber de nós mesmos munições para ser o nosso inimigo. Às vezes o maior inimigo é aquele que foi amigo. E isso Melhor amigo. isso não por erro dele, né? Por erro nosso que classificamos ele de uma forma. Nós colocamos ele na Não era pra posição pôr. errada. Às vezes o ser humano ele está tão carente. Você vê gente desabafando na fila do banco. Dentro fila do do pão, ônibus. Na fila do pão. Você vê o Dentro do desespero que chega o ser humano, que ele começa a abrir a vida dele. E aí, o que eu sempre costumo trabalhar, Luciano? Fale com aquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Porque um outro erro que eu vejo que as pessoas cometem é não ter uma voz, alguém para te tocar. É aquela pessoa que, não, Deus é o meu juiz. Tatua até no braço, no peito, nas costas. Só Deus pode me julgar. E às vezes, Deus está levantando pessoas para ser boca de Deus na nossa vida, para nos apresentar ferramentas que vai nos ajudar a exercermos aquilo que Ele mesmo nos deu. Direcionando, né? Um direcionamento. Ué, quem que era Eva? Não era uma adjuntora? Não era ajudador? Não era alguém que caminha lado a lado? Não é alguém que caminha em submissão, caminha debaixo da missão? A missão era de Adão e ela tinha uma submissão, que era cumprir o propósito de Deus para a vida daqueles dois seres humanos. E o que eles fizeram? Eles erraram a mulher que o Senhor me deu. Então quer dizer, você errou, Deus. Não era, fez errado. Essa é a chave, né? Interessante, assim, a transferência da culpa, e não só de transferir para a mulher, mas ele transferiu a culpa primeiro para Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, quer dizer, o Senhor errou. O Senhor errou em me dar a mulher. Tava tudo bem, tava tudo tranquilo. O Senhor colocou a mulher, deu ruim. Né? E Deus não estava errado. Qual que foi o propósito de Deus? Eu te dei um projeto muito grande nas suas mãos e sozinho você não vai executar. É simplesmente isso. Por que Deus vai fazendo conexões e colocando as pessoas certas? A gente costuma tratar muito, Luciana, sobre o nosso ecossistema. Né? Eu sempre costumo tratar no nosso meio o seguinte: nós promovemos cura para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu falo muito sobre as conexões e, às vezes, com quem que a gente quer se conectar? Geralmente com quem está pronto. Mas eu preciso entender que eu sou uma ferramenta de Deus para poder afiar as pessoas e lançá-las como flechas. Porque senão a gente começa a fazer só conexões com pessoas que pensam, pessoas que agem igual a mim, e acaba que não conseguimos resgatar aquelas pessoas que estão ainda de fora do plano perfeito de Deus. Então, a autorresponsabilidade, no meu ponto de vista, é uma ferramenta incrível e nós temos que exercê-la todos os dias. Quando a gente começa a enxergar assim, pastor, a gente começa a ter esse controle mesmo da nossa vida, aí a gente começa a entender para onde eu quero ir. Porque até então qualquer lugar serve. Né? O GPS da nossa vida, por exemplo, eu coloco onde eu estou e para onde eu quero ir, e aí a gente traça um plano. E a autorresponsabilidade para esse plano ser traçado de uma forma sistêmica, ela é fundamental. Não tem como a gente chegar num futuro de sucesso sem autorresponsabilidade, não tem como. E sabe o que eu acho interessante? Que assim, como você falou agora, a pessoa tem que entender o seu propósito. Né? Entender qual é o propósito. Tanto Adão entendeu dele e Eva entendeu dela. E assim, em Gênesis 1, se a gente olhar para Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher. Ele vai dizer em Gênesis 1, ambos o criou, a imagem e semelhança dele. Então, a mulher já fazia parte do plano de Deus. Gênesis capítulo 2, ele forma o homem do pó da terra.
Ele deixa o homem administrar, assumir o seu papel diante da criação, e em seguida ele vem com um projeto que ele já vinha criado no céu a mulher, e forma a mulher da costela do homem, para andar lado a lado. Então o propósito da mulher, desde o início, já estava no coração de Deus. Já existia no coração de Deus. Já havia sido criado. E quando eles estavam formados, faltou o quê? Entender o propósito para o qual foram criados, né? E aí é onde comete ali o deslize, o erro, e aí transfere a culpa. Sabe uma coisa que o senhor está falando aí, pastor, me veio aqui? Esse foi outro ganho que eu tive quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre coaching. Erradamente, as pessoas não sabem qual é o propósito, não sabem qual é a missão pessoal, eu estou falando. Né? Às vezes as pessoas chegam lá no escritório e eu pergunto, falei, você está aqui para quê? Né? Qual que é a sua contribuição? E a pessoa não sabe responder. Então, essa é outra questão que o coaching integral sistêmico trouxe para mim. Poder entender e enxergar qual que é a minha missão como Luciana. O alto pessoal, né? É, a minha missão como pessoa. E aí entender qual é o legado que eu vou deixar. Né? Então, isso também é outra coisa que hoje a gente vê que, infelizmente, as pessoas não sabem. Quando eu pergunto assim, quem é você? A pessoa responde o nome. Ah, eu sou a Luciana. Né? E sendo que a melhor resposta seria, sou filha amada do Senhor. Então, esse é outro ponto que é muito interessante a gente falar. E aí, para o pessoal que está assistindo aí, eu pergunto, qual que é a sua missão? Qual legado que você quer deixar aqui? Né? Ou você está aqui, como dizem, só de passagem? Né? Então, para a gente poder também, nesse momento, trazer essa consciência. Será que está claro para mim qual que é o meu propósito? É que o problema é assim, tem pessoas existindo e não vivendo. Exatamente. Né? Essa é a diferença que você falou. Só de passagem, não estão vivendo o propósito. Tá filósofo hoje também. E Temos mais um filósofo aqui. não, mas é interessante porque a gente não está entendendo o nosso propósito. A gente fica nessa dependência. A mulher, às vezes, na dependência do esposo. Quem é você? Não, mas o esposo, da esposa é a dependência da mulher. Eu sou mãe do fulano, eu sou esposa de Que tem ciclano. aquele homem assim, só veste a roupa que se a mulher mandar vestir, só faz, tem um homem que assim, só faz se a mulher empurrar ele. Faça isso, vai, né? Vive com o freio de mão puxado, dependendo. Eu conheci um rapaz que era assim, não sabia viver sem a mulher, porque dependia dela para tudo para ele fazer. E não só nisso. Dentro de igreja ou na sociedade, até a gente estava conversando esses dias, né, pastor? E quando a gente entender quem eu sou no corpo de Cristo, eu sou um membro do corpo. Aí eu vou começar a atuar. E aí, posso passar uma ferramenta, pastor? Pode, que eu disse claro. que eu ia passar algumas ferramentas Sim. aqui. A gente tem dentro do coaching integral sistêmico uma ferramenta que ela é muito poderosa. E é a ferramenta do eu sou. Né? E quando eu pergunto assim, quem é você? E a pessoa não sabe responder, eu até peço para ler Efésios, né? Efésios é um livro que traz bastante ideia de quem eu sou de verdade. E aí, qual que é essa ferramenta? Eu vou trazer para... As pessoas pagam por essa ferramenta, hein, pastor? Vou falar aqui de graça. Olha aí, hein? Olha aqui. Se eu fosse você, já Vou pegava falar de papel graça. e caneta, Eu hein? vou assistir em casa esse Fique Metacast. E anota, hein? Anotar, hein? Anota. Vou assistir também. E olha só que ferramenta simples. Você vai pegar um papel, vai escrever 30 eu sou. E o que é eu sou? Eu sou linda, eu sou filha amada, eu sou próspera, eu sou uma excelente esposa, eu sou uma excelente mãe. Você vai escrever 30. Pode escrever coisa que a pessoa não é? Ainda pode. Sabe por que pode? Porque tudo começa na minha comunicação. Chamando a Sim. existência, né? Exatamente. Então, eu, de repente, não sou rica, mas eu quero ser, eu coloco lá, eu sou rica. Né? E aí a gente coloca, você vai ler você escreve um dia da semana, nos outros 6 dias você lê na frente do espelho acreditando. Sabe qual é o problema, pastor? As pessoas não acreditam porque eles vão fazer essas atividades, que nem a gente foi pro método CIS, sabe? Sim. Meio, será que funciona defensiva. isso? Que loucura. Mas eu falo para você, potencializa a minha identidade. E o meu propósito está ligado 100% na minha identidade. Quando eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí, então, tá aí uma ferramenta para quem está assistindo, já começa a fazer amanhã, escreve 30 eu sou e lê todos os dias. E depois de uma semana, escreve mais 30, lê todos os dias. Esses são os rotineiros, um dos. E aí, depois, mais 30. E quando que acaba isso? Nunca. Nunca. Ela vai pagar o preço do sucesso. E o preço do sucesso é ter essa disciplina de fazer para o resto da vida. E aí passa a ser tão automático, porque achar 30 nas primeiras 2, 3 semanas é desafiador. Você vai falar assim, nossa, será que eu sou tudo isso mesmo? Vai repetir, né? Sou filha amada do Senhor, sou filha amada do Senhor. Porque a gente não se enxerga. A gente não sabe o nosso valor.
Então, essa ferramenta é uma das ferramentas que vai potencializar a nossa identidade, que está totalmente ligada com o meu propósito. E por isso que as pessoas hoje não sabem quem eu sou, não sabem o meu propósito, e aí a vida vai levando para caminhos tortuosos na maioria das vezes. Parece simples quem eu sou, mas é uma pergunta difícil. É difícil. Parece muito simples, mas não é. Não é, pastor? E aí eu recomendo fortemente. Lembra que eu disse aqui que o primeiro passo da mudança é ter a consciência? Então, quando eu começo a me enxergar como de fato quem eu sou, aí começa a fazer um pouco mais de sentido, É né? interessante. E porque- aí, só um parênteses, só continuando, pastor. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor, né? Eu sou filha amada dele mesmo. Então, esse é o primeiro ponto para a gente começar a se enxergar. Quando alguém perguntar para você daqui para frente quem você é, nunca mais responda o seu nome, né? Se esconda atrás de Jesus, vai ser a sua maior identidade. O interessante é que a gente é criado com palavras negativas, né? A gente é formado na sociedade com palavras negativas. Por isso essa dificuldade de entender qualidades e olhar e falar, eu sou isso, com qualidades. Porque você vem de uma criação, não pode, não faça, né? Você não pode, você não vai dar certo, você não consegue. E aí gente traz vem- as 3 piores crenças nossas limitantes, que é de identidade, merecimento e de capacidade. Aí eu pego um adulto que não é capaz de manter um trabalho pro resto da vida, porque ele cresceu ouvindo isso, você não consegue, você não pode. E aí ele olha uma casa maravilhosa e fala, não, eu nem mereço uma casa dessa. Porque a gente cresceu a vida inteira sendo limitado pelos nossos pais, não colocando a culpa, né, não tirando a nossa responsabilidade, mas eles também têm crenças que vieram limitando para foram eles, criados assim, né? também foram criados assim. A gente estava conversando uma vez, o ser humano normal, tradicional, se você perguntar para ele uma média de salário que ele merece ganhar, ele vai jogar 5 mil no máximo. Né? Se você incentivar ele a pensar grande, ele vai jogar, 5 mil tá bom pra mim. Por quê? Porque eu fui ensinado isso, não merecer, não sou Exato. merecedor. E se ele ganha 6, ele se sabota. ele perde o trabalho, ele não vai ser mais um bom profissional, porque Relaxa, porque deu batente pra ele, né? O dele é só 5 mil. Bateu no teto e Chegou no teto. Bateu no teto e pronto. E aí o nosso subconsciente manda uma mensagem pra gente mesmo. Pera lá, você já conseguiu 5 mil. Ou ele vai ser mandado embora, ou ele vai ficar nos 5 mil pro resto da vida. Né? Porque a gente cresceu com essas frases. Por isso que hoje a gente precisa rebater essas nossas crenças falando do eu sou positivamente. Até uma cliente minha falou assim para mim, eu posso pôr então que eu sou chata? Não, porque você vai estar comunicando isso e a chance de você se tornar realmente uma pessoa chata é muito grande. Gente, eu vejo isso aí muito interessante, porque quando Deus se apresenta a Moisés pergunta pra ele, eu vou falar pro povo quem é esse Deus. Vou apresentar lá no Egito quem? Ele diz, eu sou. Eu acho que já incentivando Moisés a ter essa crença, né? A acreditar mais em si e olhar suas qualidades. É porque quando você descobre a sua identidade, o seu propósito te alcança. E Exatamente. essa questão da identidade é realmente a chave da nossa vida, porque em João capítulo 1, o que fala? Né? A todos quanto o receberam quem? Jesus. Ele deu-lhes o poder de serem chamados filho. Poder no original é dunamis, né? Que é dinamite. Dinamite explode muralhas. Então, a identidade, eu saber quem eu sou, eu destruo qualquer muralha que se levanta na minha frente. Muralhas de crença, né? Eu destruo qualquer muralha. Não, eu não sou isso que você falou, não. Eu sou filho do Deus vivo, eu sou um filho amado e pronto. E isso ninguém me tira. Ninguém me tira. Eu acho que essa questão da identidade faltou um pouco para Adão e Eva. Né? Porque eu acredito assim, né? Você também acho que deve pensar dessa forma também. Uma pessoa chega para você, Luciano, tô com um problema no meu casamento, né? Você não vai apontar o culpado, mas você vai achar o problema, aonde foi o acidente. Isso que você está falando é interessante. O coaching nunca traz resposta. Eu trago a consciência. Então, de repente, eu até sei que se esse caminho a pessoa vai não é muito legal, eu fico fazendo perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas, e aí essas perguntas vão trazendo consciência para a pessoa aí tomar uma decisão mais assertiva. Ela encontra a resposta. Ela mesma encontra a resposta. Então, o coaching não aconselha. Por mais que eu saiba, a gente não aconselha. Você não dá o peixe, né? Você ensina ele a pescar. Já sabe a raiz onde vai chegar, mas deixa a pessoa encontrar, né? Sim. E de repente, se na primeira conversa a pessoa não encontrou, a gente vem no segundo encontro e aí eu toco de novo no assunto e aí eu faço outras perguntas até a pessoa trazer essa consciência.
E existe aquela pessoa que é teimosa, né? Que insiste Muito, ainda. muito, Não, muito. ela já sabe, ela já tem a E resposta, não mas quer ela insiste em não enxergar. querer enxergar. Né? E falando algo de poder que o Jefferson falou, Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O que é esse poder dunamis, dínamos? É o poder explosivo de Deus. É o Espírito Santo, né? Então, não usando aquela teologia de um certo pregador que colocou que somos semideuses. Por exemplo, ele ousou dizer, né, eu e Jesus Cristo somos iguais, eu não perco para ele em nada. Então, quer dizer, ele colocou a vida dele no mesmo patamar divino que Jesus. Mas não, Jesus ele diz, vocês receberão poder, mas da onde vem o poder? Dele. É interessante que o pastor Jefferson falou ali, ele nos deu os direitos de ser chamados filhos, mas não de ser igual, né? Temos chamados de filhos, mas não na posição a qual pertence a ele. Porque ele não é simplesmente filho, ele é Deus, né? Essa é a diferença. Se eu tenho poder, a Bíblia não diz, se você tiver fé, pedir para esse monte, precipita-te para o lado de lá e será feito. Mas é a história daquele homem que chegou pro pastor e disse, ô pastor, eu quero saber esse negócio de fé. A Bíblia diz que se eu orar, esse monte vai se transportar do lado de lá e a janela dele dá de frente para uma montanha. E o pastor falou para ele, a Bíblia diz isso, que os montes se abalarão através das nossas orações. Aí ele começou a orar a noite inteira. A noite inteira ele pediu, Deus muda o monte de lugar, Deus muda o monte de lugar. Ele acordou, abriu a janela, olhou para o monte e disse, eu sabia que não ia sair daí. Pois é. Ele orou, Até mesmo porque, perdeu pastor, tempo. a gente precisa da fé, né? E a nossa fé ela é menor que um grão de mostarda. Pois é. Então não adianta a gente orar se não acreditar. Deus está ali à disposição para atender os nossos pedidos. É a história do decreto, né? Eu vou decretar. É a história do varão que passou mal a noite inteira. Ele passou mal a noite inteira. Aí no outro dia de manhã, que não tinha mais o que pôr para fora, ele lembrou do quê? Lembrou de decretar a vitória. Vou determinar a minha vitória. E ainda perguntou pra mim, falou, o que você acha disso? Porque se tivesse decretado na meia-noite, você não sofreria a madrugada inteira. Pois é, pois é. Então, é interessante isso. E essa questão das respostas, né, das perguntas e das respostas, está dentro da gente. É o que eu falo para eles. Né? Geralmente a gente sabe o que tem que fazer. Quando você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, ela está com uma crise financeira. Você vai perguntar para ela, mas por que você está numa crise financeira? Ela tem todas as respostas. Ela sabe que, no meu ver, Luciana, o que mais traz escassez sobre nós é você negligenciar princípios. Sem dúvida. Falando de cristãos, a Bíblia deixa parâmetros sobre vida financeira. A Bíblia fala de vida financeira. O Salmo 127 não diz inútil vos será levantar cedo, dormir de madrugada, comer o pão que você conquistou com dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então não significa cruzar o braço. Ele está dizendo, trabalhe, corra atrás, faça sua parte, mas não negligencie os princípios. Não se esqueça de mim, né? E isso é uma coisa que eu também aprendi aqui, pastor. A gente está acostumando a negociar o que é inegociável. Né? E quando a gente trabalha que nem um louco, assim, de domingo a domingo, não tem o dia da família, não tem o dia do descanso, não tem o dia de nada, eu tô aceitando negociar coisas para mim, valores e princípios que são muito importantes. E você está vendendo algo que não tem preço. Pois é, aí as pessoas ganham muito dinheiro, mas gastam muito dinheiro com a saúde, por exemplo, porque desenvolve aí um monte de doença. Então, vale a pena negociar valores e princípios que são inegociáveis? Vale a pena abrir mão da família, por exemplo? Vale a pena abrir mão do seu descanso, da sua religião, independente de denominação? Vale a pena? Será que é isso que Deus quer de mim? Então, cuidado também quando a gente negocia valores e princípios que são muito importantes. Valores e princípios não são negociáveis. A famosa
Feira da barganha, né? Fica Vale barganhando, tudo, trocando, né? é. Vale tudo. Aí não vê, né, o filho crescer, não vê o filhinho dar o primeiro passo, não vê o filhinho no banheiro a primeira vez, não Os vê nada. melhores momentos perde, né? É. A feira da barganha é interessante isso, porque você vai lá, às vezes, você paga por algo e chega em casa e não tá funcionando. Pois Não, é. geralmente você compra algo que nem precisa. E não precisa. E Você viu lá e tá barato. Ah, o que é isso? Esse valor e vai lá e é o compra. famoso acumulador. Acumula aquelas coisas que não tem valores nenhum e perde os melhores momentos. E assim a gente está fazendo. Trocando o que é precioso, que tem valor, acumulando algo que vai nos acarretar, como a Lucia falou, enfermidades, coisas ruins, né? E depois sai mais caro ainda. Infelizmente, às vezes a gente toma caminhos. É como a Bíblia diz, tem caminhos que aos olhos do homem parecem bom, parecem agradáveis, mas o fim deles é amargo como fel. E tudo gira pra autorresponsabilidade. Chega, voltando um pouquinho só pra Adão e Eva. Por que decidiram comer de um fruto proibido? Sendo que tinha 100%, tinha 99% do jardim disponível, mas foram naquele um que não podia. Aí a gente vê o porquê que fizeram isso. Porque antes de comer do que não podia, deixaram de comer do que podia. Deixou de se interessar pelo que Deus permitiu e passaram a se interessar pelo que Deus proibiu. Esse é o perigo, cara. Eu acho interessante porque eu não acredito que foi da noite pro dia que a serpente convenceu Eva. Então tava gerando uma amizade, tava gerando uma confiança ali primeiro. E talvez todos os dias a serpente levava ela para se aproximar da árvore, mostrando que o fruto era bom, que o fruto era gostoso, né? Era atraente aos olhos, incentivando. Quando a gente sai do propósito, a gente começa a dar ouvido a pessoas que não deveria. Começa a ouvir assuntos que não deveria. Quando você para de olhar para aquilo que Deus deu. Como o pastor já falou, 99,9% eles tinham. Mas eles tiraram os olhos do que eles tinham e começou a olhar para aquilo que não pertencia a eles. Porque estava dando ouvido a pessoas, a voz errada que entra aquilo de lá. Quando a gente não ouve as vozes certas que Deus coloca para nos direcionar, para nos impulsionar para o nosso propósito, nós começamos a ouvir outras vozes. E quando ouvimos outras vozes, saímos do propósito. A serpente não era uma voz levantada por Deus para tocar em ela. Quem que era a voz sobre ela? Adão, Deus e Adão. Deus não os visitava, Deus não falava com eles, então ela tinha duas vozes sobre ela. Agora, já parou para pensar onde estava Adão? Porque a queda não acontece da noite para o dia. E a gente pode pensar o seguinte, aonde eu estava quando eu estava indo para o abismo e nem percebi? O fruto foi só a cereja do bolo. O resto tudo estava acontecendo Aonde já. Adão estava? Mas, pastor, sabia que essa é uma realidade? Hoje em dia eu converso com algumas pessoas e eu pergunto, onde é que você se perdeu? Nesse caminho, onde é que Pois você é. se perdeu? As pessoas não têm essa clareza. O pecado, né, ele é tão gostoso, tão prazeroso, que às vezes a pessoa tá lá, já no meio da lama, e ela não consegue ter essa consciência de onde é que foi, sair dos caminhos para ir Sim. para esse... E assim, ela só enxerga quando tá no fundo do poço, né? Exatamente. E a Bíblia diz, lembra de onde caíste. Volte lá, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Lembrar de onde caiu é a chave. A gente não, é o que você falou, a gente não lembra. A gente lembra que chegou no fundo do poço, mas não lembra onde começou. Pois é. E quando Deus aparece, ele fala, né, Adão, cadê você? Mas não é porque Deus não sabia onde ele estava, era porque Adão não sabia onde ele mesmo estava. E às vezes a gente não sabe o que você falou, né? A gente tá indo, não sabe onde é que tá. E parece um tema simples, identidade, mas não é. Não é? Porque tem gente morrendo por causa disso. Porque nós temos a noção de pecado que vícios, cobiças, mas a Bíblia vai dizer, aquele que pode fazer o bem e não faz, esse já comete pecado. Sabe qual que é um dos maiores pecados do nosso século? É você abandonar o propósito da sua vida. Quando você descobre qual é o meu propósito. Porque às vezes nós entramos em áreas que não é nossa. Por exemplo, eu fui chamado um certo tempo para a política, para ser um candidato. E eu pensei, falei, puxa, eu acho que seria legal, eu acho que eu conseguiria fazer bastante coisa e tal.
E a pessoa que era um político também me incentivando, olha, eu vou fazer sua campanha. E pela pesquisa que nós fizemos ali, daria para entrar. Mas o que que eu ouvi? Eu ouvi um amigo não cristão, não é cristão, e ele disse assim: olha, pastor, eu vou dar um conselho de amigo. O senhor é pastor, sua identidade é pastoral. O senhor é mais útil como pastor do que nessa função. E ali eu entendi. Eu falei, puxa, peraí, eu tenho uma identidade. Dentro dos 5 ministérios que fala em Efésios, do apóstolo, profeta, evangelista, o pastor e o mestre, eu me reconheço como um pastor. Eu sei que a minha essência é pastoral. Então, se eu não souber a minha identidade, eu poderia até ter entrado, mas eu teria que sacrificar um dos dois. E talvez, por conveniência, eu poderia até sacrificar o meu chamado. Porque você atender o chamado de Deus nessa geração não é algo simples. Com certeza. Porque é o que o apóstolo Paulo disse, né? Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. É Cristo agora que vive em mim. Então, não é simplesmente você olhar e dizer, eu sou um pastor, eu sou um master coach. Teve um caminho a ser percorrido para chegar até ali. Teve espinhos, teve lágrimas, teve processos que quase nos levaram à morte. Eu tenho certeza que você, Luciana, você, Jefferson, você, Tiago, enfrentou processos que você achou que morreria. Eu passei alguns processos, Luciana, tão grande que eu cheguei a olhar para minha esposa e dizer, agora é a prova de fogo. Se eu não fui um pastor levantado por Deus, meu ministério acaba. E eu não estou dizendo nem de pecado, não. Eu estou dizendo de perseguição. Houve uma perseguição tão grande que eu falei, agora é a hora. Mas é porque eu entendi a minha identidade. E quem entende, Luciana, a sua identidade, ele não se compara com os outros. Certeza. Porque a comparação é uma desgraça. Você fica vendo lá, mas por que que o podcast do cara tem mais? Mas por que que a igreja dele está mais cheia que a minha? Por que que o escritório dele tem mais gente que o meu? E aí você deixa de fazer o seu para querer fazer o do outro. Só tem uma situação que a comparação é saudável. Só uma. Quando é de mim para mim mesma. Olha aí, interessante, hein? Quando é de mim para o outro, sempre alguém perde. Né? A grama do vizinho é mais verde, significa que a minha não é muito verde. Então, a dele é melhor do que a minha. E essa comparação, ela é danosa. Então, quando a comparação é de mim para mim mesma, hoje eu fiz isso, amanhã eu vou fazer mais, e depois mais, me leva a um crescimento. Porque, caso contrário, a comparação, ela é trágica, ela é um problema. É prejudicial, né? Muito prejudicial. Sabe o que eu acho interessante? Que antes da gente estar aqui nesse podcast, eu lembro que esse sistema a gente sentou lá com a interação. Sim. E eu falei pra eles pegar o celular, abrir a câmera do celular, a frontal, e cada um olhar a sua imagem, né? Eu falei, olha pra imagem e quem você é? Quem realmente é você? Olha pro celular, vê. Isso é interessante que hoje a gente tá tratando esse tema, né? Tratando em cima da Pastor, identidade. eu não vou falar o nome aqui do sabonete, mas tem uma campanha de um sabonete que eles chamaram a pessoa e um conhecido, marido, esposa, e a pessoa se ditou por um caricaturista, não sei como é que fala, por uma pessoa que faz caricatura. E aí ela se ditou. E simultaneamente depois, logo depois, essa outra pessoa ditou. E os desenhos feitos foram completamente diferentes. Que a gente se olha e não se enxerga. A gente não consegue ver, de repente, uma beleza, a gente não consegue ver um traço, a gente não consegue nada. E essa campanha foi estouro de venda, assim, e trouxe pra gente uma reflexão em relação a isso. Quando eu me olho, eu me enxergo? Ou o que eu tô vendo? Né? E aí isso é muito importante para a gente poder ter esse ponto de partida e entender aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo e para onde e para que caminho correr. E é isso que é interessante, porque como o pastor falou ali, o pecado é fugir do propósito original de Deus para nossas vidas.
E às vezes quando a gente não entende, não enxerga a nossa identidade, a gente foge. E voltando para a parte da gente trazer a autorresponsabilidade, Daniel ele já agiu diferente, né? A gente viu que Adão transferiu para a esposa e para Deus, né? A esposa já transferiu para a serpente a culpa, não trazendo para si, que talvez se eles tivessem chamado a responsabilidade para si, a ação de Deus a respeito deles teria sido outra. Mas Daniel, ainda menino, 16 para 17 anos, é tirado da sua pátria, vê sua pátria ser destruída, é levado escravo para uma nação, né? E tinha tudo para falar, não, eu vou me entregar. E provavelmente a família dele foi morta nesse processo. Destruída, né? Levaram os jovens porque tinham vigor, sabedoria e poderiam aprender a cultura. E o interessante é que ele entra num outro povo para sendo forçado a aprender aquela cultura, a língua e a viver aquela cultura, e ele se posiciona. Ele poderia dizer, não tem mais nada a perder, mas ele se posicionou, porque ele trouxe para si a autorresponsabilidade e ele tinha princípios, que a gente falou, né? Ele tinha uma voz sobre ele, e ele obedecia essa voz, então ele não se contamina. E ele escolhe, correndo o risco de alguém dizer, não, manda pro calabouço, tortura e mata. Mas não, ele faz uma escolha e chama a responsabilidade. E a gente não vai comer, não vai beber do vinho. E como o pastor Jair sempre fala, esse vinho é uma alegria passageira, né? É uma alegria que não convém com a minha cultura. E escolhe não usufruir daquelas especiarias. E ele diz, olha, ainda ele chama a autorresponsabilidade de tal forma que diz assim, olha, se a gente não tiver melhor do que eles que estão comendo, aí a gente vai passar a comer, né? Mas faça esse teste. Então isso é chamar a autorresponsabilidade para si. Quem tem autorresponsabilidade, quem tem identidade, ele não negocia os princípios. Porque eu costumo falar muito, as pessoas, às vezes, elas não sabem onde querem chegar. Quando Jesus chegou para o paralítico, 38 anos sofrendo, falou, o que eu posso fazer por você? Precisa de ajuda? Ele, claro, ele não sabia quem era, mas ele precisa chegar no tanque. Não é? Eu preciso chegar no tanque, só que tem um problema. Toda vez que eu penso em alguém, já foi. Então, olha só, a cura do lado dele, ele poderia dizer, eu preciso da cura. Faz 38 anos que eu vivo nessa cama, eu não aguento mais, a minha vida está se acabando. É diferente do cego. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero enxergar. É diferente daquela mulher Ciro-Fenícia que vem gritando atrás de Jesus, pedindo apoio. Os discípulos falam para ela, calma. Jesus olha para ela e fala, não é chegada a minha hora, não. Ele está falando, a salvação não veio para você. Não é lícito tirar o pão da mesa e jogar para os cachorrinhos. Ela tinha propósito, ela tinha objetivo. Ela disse, não, o cachorrinho come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele viu e falou, gente, essa fé é incrível. E ele liberou uma palavra que foi transformadora na vida daquela mulher. Então, ô Luciano, o que você diz? Qual que é a sua percepção do poder da palavra? O que a palavra, qual é o peso da palavra na nossa vida? Pastor, obrigada pela pergunta. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma norma. Ela dita tudo o que a gente precisa fazer para ter uma vida feliz, uma vida sistêmica. Quando a gente deixa isso de lado, quando a gente não dá os créditos devidos, a gente acaba negociando o que é inegociável. Né? Dentro do coaching integral sistêmico, a gente aprendeu a questão da agenda programada. E o que é isso? É você programar um espaço para todas as coisas. E é interessante que todas as pessoas que eu atendo, todas elas falam para mim, a primeira função, e isso é bíblico também, buscar primeiro o reino de Deus, é ter esse momento de leitura, de meditação, de crescimento espiritual. Então, a pessoa que não usa a Bíblia, não lê a Bíblia, não tem resposta de Deus, né? Porque a Bíblia tem o livro da sabedoria, Provérbios, a Bíblia tem respostas para todas as coisas, a Bíblia traz para a gente o caminho que tem. Hoje, por sinal, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu fiz um voto com Deus, estou esperando alguém me responder. Eu falei, a resposta já está escrita,
É só você ler a Bíblia, é só você Sim. estudar, é só você realmente se dedicar com a leitura. E aí ela falou para mim, mas eu não entendo. Eu falei, mas ore para Deus e pedindo entendimento. Falei, Senhor, não estou entendendo, me ajuda. Né? Deus está ali, é o único livro que a gente consegue ler na presença do autor. Sim. Então, não negocie esses momentos de leitura, de comunhão com o Senhor, porque está aí, talvez não, com certeza absoluta, a grande deficiência do nosso mundo hoje em dia. A gente perdeu esses momentos com o Senhor. Luciana, como que o método, como que o coaching pode ajudar dentro da igreja? Como que igreja e coaching podem caminhar juntos? As pessoas, elas têm medo de associar, né? Sim. Por causa dessa teologia coach que está sendo tão implantada no nosso meio, que eu vejo que algumas coisas, como a gente ouvia, né? Tudo que é demais enjoa. Nossos pais sempre falavam isso. Não vai todo dia na casa do amiguinho, porque tudo que é demais enjoa. Né? Não vai todo dia, não seja inconveniente. Então, o que eu percebo? Algumas coisas foram deturpadas. Algumas ferramentas importantes foram deturpadas. Então, não falando assim de forma prejudicial, como às vezes é colocada, mas no seu ponto de vista, como que o coaching pode ajudar? De que forma essa ferramenta pode ajudar, não simplesmente no crescimento da igreja, mas no aperfeiçoamento dos santos, como diz a Bíblia? Pastor, olha, o coaching integral sistêmico, nós temos várias ferramentas voltadas para isso. E dentro da igreja, eu frequento uma determinada religião, onde eu sempre contribuo. Né? A gente entende que é um programa de alta performance, onde a gente vai ajudar pessoas na necessidade, na carência que ela tem. Então, quando eu olho o coaching evangélico, né, o coaching cristão, de outra forma, o errado está a forma que a gente está olhando, não da forma que eu vou contribuir dentro da igreja. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta que chama Provérbios Sublinhados. E eu desenvolvo junto com as mulheres da minha igreja, todos os dias a gente lê o provérbio do dia. Hoje, dia 20, a gente lê o provérbio do dia 20. Então, é uma forma de eu estar colaborando dentro da igreja, tocando esses grupos, que, na verdade, o que exige de mim? Exige de mim o comprometimento de eu disponibilizar o conteúdo com essas mulheres. Sim. Né? Daí tem outras ferramentas, por exemplo, tem a questão do eu sou, que eu passo muito para elas, tem palestras, tem questões de autoestima, que tudo a gente aprendeu dentro do coaching e que eu acabo levando e oferecendo para essas pessoas depois. Isso é através de grupos de aplicativos de conversa, é pessoalmente? As palestras, elas voltaram a ser presenciais. Sim. Né? A gente ficou aí no momento só tudo virtual, mas elas voltaram a ser presenciais. O Provérbios Sublinhados, ele é num grupo. Aí você tem um grupo específico com as mulheres para isso. Isso. Não é de uma religião. A gente Que legal. é aberto para várias pessoas, mas a única exigência é que seja mulher, até pela nossa comunicação Sim, ali. claro. É o público-alvo, né, que você quer atingir. Exatamente, é o meu nicho ali, são Sim. mulheres. Então, assim, mas hoje a gente erradamente vê as pessoas falando desse coaching espiritual de uma forma errada, prometendo cura, prometendo as coisas, e que a gente sabe que não é muito assim que funciona, que não é assim que a banda toca, como diz meu pai. Então, cuidado com esse coaching espiritual que não está ligado e não está associado ao que a palavra diz. A chance de não dar certo é muito grande. E Essa teologia coach acaba interferir no verdadeiro propósito de um coach como o seu papel. Certeza. E daí a pessoa fica desacreditada com a teologia coach e transfere para vocês que tentam fazer um trabalho com seriedade e acaba ficando na defensiva. Não sei se o senhor lembra que eu disse aqui no começo que o coach integral sistêmico a gente dita 11 pilares. Então, eu não tenho como desassociar o espiritual do familiar, do conjugal, do filho, do saúde, do social, do servir. É tudo um conjunto, É tudo um conjunto. Então, quando é uma coisa muito assim, muito nichado e prometendo coisas que a gente sabe que são irreais, a chance da gente ter problema é muito grande. O crescer e contribuir, né? Sempre, pastor. Isso é muito não interessante. existe, na né? métrica da vida, não existe crescimento sem a contribuição. Sim. E a contribuição, erradamente, a gente acha que é uma cesta básica, que é uma caixa de leite, que é... Não.
A contribuição é ajudar alguém na necessidade que ela tem. Às Às vezes é é o seu tempo, né? Às vezes é o tempo, é o ouvido, é atravessar alguém numa rua, é ajudar a descobrir um preço de um produto da gôndola que não tem valor, é ajudar alguém na necessidade que ela está É tendo abraçar naquele alguém momento. no momento que ela mais precisa. Exato. E aí eu falo, não, eu não ajudo com nada. Pera lá, será que você não consegue ajudar alguém a atravessar uma rua? E aí, para a métrica da vida, não existe crescimento sem a contribuição. Ô, Luciana, o processo de servir, o ser servo, isso você, como membro também de uma igreja, você sabe que o serviço é muito importante para o crescimento de uma denominação. Sim, Porque a igreja ela é uma grande engrenagem e pequenas engrenagens que faz com que aquela igreja esteja em movimento. Nós aprendemos algo, e eu bato muito nessa tecla do não fazer acepção de pessoas. Eu sempre prego muito sobre isso. Na nossa igreja, se um dia você tiver a possibilidade de conhecer, você vai ver. Todos que chegam lá são pessoas. Porque ela não é classificado pela posição financeira dela. Entendeu? Ah, não, esse é empresário, esse senta aqui. Esse eu quero pertinho de mim. Né? Ah, esse aqui é político, um cargo influente na cidade. Esse vem, esse senta aqui. Não, lá são todos membros. Então, o cara, ele pode ser rico, ele pode ser classe média, ele pode ser de classe baixa, pode ser o que for. Ele vai ter o mesmo tratamento que todos. A parte de recepção, a parte de calor humano, a gente faz muito isso. E aí, eu acredito que seja uma dificuldade que muitas pessoas enfrentam, de pessoas que queiram servir voluntariamente a obra de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, mas você não pode exigir porque nós não ganhamos para fazer. No meu ponto de vista, ganha sim. É muito mais, né? Ganha. Ué, João 3,16 diz o quê? Deus não deu a vida do seu único filho. Eu só estou tendo o privilégio de servir porque um dia alguém largou o seu trono para se tornar servo. É Filipenses que diz, né, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem, morrendo a morte de cruz. Então, eu não ganho. Não, você ganha um alto preço. Vocês não foram comprados por prata nem por ouro, nem por nada corruptível, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, dentro disso, ô Luciana, teria uma ferramenta não só para preparar as pessoas para servir, mas para despertar as pessoas a servir? específica não, pastor, mas a gente tem ali um momento onde a gente pergunta, né, como é que está o pilar servir. E a pessoa comenta, fiz isso, fiz aquilo, não faço nada e tal. E aí a gente traz as perguntas poderosas de sabedoria para, que tal você começar então a experimentar isso? Mas uma ferramenta específica para o servir, não. Legal. Mas a gente tem, quando a gente faz o MAS, né, que é o mapa de autoavaliação sistêmica, Sim. e num dos pilares é o servir, e aí a gente pergunta para a pessoa. 90% das pessoas, pastor, relata que ajudam, que colaboram, que servem, né, tanto dentro de uma instituição quanto para pessoas como um todo. O índice até que é até alto, mas uma ferramenta específica para o servir não, é só mesmo trazer a consciência para ela. Eu acho que uma boa estratégia seria trabalhar a gratidão, né? Mostrar para ela o que Cristo fez e o Sim. que ela pode fazer. E por mais que a gente faça, não vai superar o que ele fez, cara, né? Nunca vamos conseguir agradecer. E para você ver que é algo que Jesus já percebeu e ele disse, a seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Orai para que o Senhor da seara Envia, né? envie ceifeiros. Então, ele viu uma problemática ali. Tem muita gente Mas poucos e trabalhadores. poucos trabalhadores.
Então, isso é importantíssimo. E dentro dessa ferramenta, eu creio que a igreja ela pode usar essa ferramenta e crescer de forma saudável. Lógico que tudo, como você disse, à luz da Bíblia. E o despertar a identidade das pessoas, isso é muito importante. Eu vejo pessoas completamente perdidas. Pessoas completamente perdidas. E olha, gente, a vida às vezes nos prepara situações que se você não tiver a sua identidade firmada em Cristo, você vai sucumbir aos problemas da vida. São inúmeros problemas que às vezes a gente olha e não sabe o que o outro está enfrentando. Aí que entra a empatia, né? É você, como diz a Bíblia, e Jesus se moveu de íntima compaixão. O que ele fez? Ele se colocou no lugar do outro. Meu pai contava uma história, né, bem rapidinho aqui, que tinha era uma história, né, não era verdade, né, não era verídico. O rapaz estava vindo com um cacho de banana, comendo banana, reclamando. Pô, só tem banana para comer. Daí ele olha e vê um comendo a caça que ele tava jogando. Então, às vezes a gente reclama, mas tem pessoas que o problema dela é maior que o nosso. Aí é a hora que entra a empatia também, né? E às vezes você tem até o suporte para dar para a pessoa e ainda se sente aquela coisa do inferior, né? De achar incapaz. E é interessante que, voltando aqui para a identidade, a pessoa que ela tem identidade, ela vive o propósito e, como o pastor falou, ela não negocia princípio, né? Ela sabe aonde quer chegar. E eu vejo assim, o próprio Deus tentou ser coach com Adão e Eva, dizendo Adão, onde você está. Tentando induzir nele que ele olhasse, refletisse, olhasse para dentro de si e se encontrasse naquele momento, né? E eu acho que, como o pastor falou, essa ferramenta, usando essa ferramenta na luz da Bíblia, ajude muito. Porque tem pessoas com um grande potencial dentro de uma igreja ou dentro de uma empresa, né? Dentro da sua própria casa, e ele não se encontra, ele não se acha, e ele não consegue atingir o extraordinário porque ele não encontrou ainda, não se encontrou, né? Ficou naquelas palavras que a gente falou no início, vivendo aquelas palavras negativas, né? E aí com essa ferramenta e na luz da palavra, eu acho que a pessoa arrebenta, né? É o Dunamis. Me convida, pastor, me convida que eu vou fazer essa ferramenta lá na igreja para todo mundo. Com certeza, já está Pode me feito chamar o que eu- convite. Eu Primeiro venho. a se inscrever. Venho, vou fazer e aí a gente vai ter assim um feedback muito positivo da igreja, porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? É importante a gente fazer lá no meu grupo lá com as mulheres, eu vivo fazendo e trazer um mapa da minha vida para mim, para eu entender onde é que eu tô errando. E às vezes você tenta até ajudar, né? Às vezes a pessoa tá se batendo no meio de uma poça de lama, se afundando naquilo, você vê que a pessoa tem potencial, tenta ajudar, mas às vezes tem pessoas que ela quer ficar ali, né? É a famosa zona de conforto, né? autopiedade. Ela gosta, né, da Gosta. poça de É. lama. Permanecer na poça de lama. Quando a gente começa um ministério pastoral, a gente tem algo em mente. Eu comecei com algo em mente. Eu vou ajudar todo mundo. Eu sempre usava uma frase e eu sempre cumpri essa frase. Eu vou com você até o fim. Mas você vai entendendo que, na verdade, você só vai até onde a pessoa deixar. Exatamente. Chega uma hora que ela dá um basta, né? Exatamente. Porque quando ela fecha as portas, fica complicado. Então, hoje, nós vamos até onde você permitir que eu vá. E às vezes você acaba entrando em área que não é sua, você acaba pegando problemas que não são seus. Então, há uma dificuldade muito grande da autorresponsabilidade, a falta da autorresponsabilidade. Porque a pessoa vai dizer, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim porque quando eu mais precisei não deram suporte. Não, o suporte estava ali, você não quis. O médico não bate na porta da sua casa. Oi, Jefinho, você está doente? Não, é você que marca uma consulta e vai até o médico. Mas muitas pessoas, elas não querem ser livres. Porque a liberdade exige responsabilidade. E as pessoas não querem ser responsáveis. Né? Augusto Cury falou isso. A liberdade traz responsabilidade.
Interessante que Adão, voltando ali em Adão, Adão. ele não aceitou, né? Ele não aceitou se encontrar e trazer para si a autorresponsabilidade. Deus deu a oportunidade e com isso perdeu o jardim. Tem muitas pessoas que estão perdendo o jardim porque não quer chamar para si a autorresponsabilidade. Tem muitas pessoas vivendo como escravo, sendo que são filhos. Gente, infelizmente, o nosso horário se foi. Mas já. Olha aí, gente. Parece que não, mas Passou, nem sentimos. não, nós temos Nem que orar sentimos. para Jesus parar esse relógio. Igual o Josué, pessoal, para o tempo. Parar esse relógio. Mas não vai faltar oportunidades, Luciana, para vocês estarem com a gente. Nós podemos marcar novamente um podcast mais para frente, para você voltar. Vamos levar você na igreja para Vai ser um prazer. fazer essa ferramenta com a gente. Vai ser um prazer. Eu não sei se a Amanda está assistindo esse podcast hoje. Ela falou que tá Tá. sendo demais. A Amanda, né? Eu Sim. quero mandar um abraço para A Amanda. é uma pessoa extraordinária. Um abraço para ela também. Sim, manda um abraço carinhoso para ela. Foi através dela, Foi né? através dela. Que nos conhecemos. Então Ela eu. colocou aqui, eu fiz e valeu a pena. É. Amanda foi minha. Não, a Amanda é uma benção, Amanda gente. foi uma cliente minha, uma pessoa que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Eu tenho um carinho por ela, assim, enorme, de irmã mesmo. Amanda, um beijo para você. Sou muito grata pela vida dela. Isso, Amanda é uma Parabéns. benção. Amanda, onde você estiver na sua casa, talvez ou na casa de um amigo, mas olha só, nós amamos você, viu? Ô Gu, dá uma força para mim aí. Tem algum comentário, alguém que falou alguma coisa aí, meu amiguinho? Ou não estamos sem nada de comentário hoje? Ricardo andando também. O tipo, povo na parece que tábua. tá meio tímido hoje. E aí você que sabe falar bonito. Você pode ler para mim, Gu? Por favor? Tá bom. Pode ser. Pode ser aqui mesmo. Deixa eu colocar na câmera geral aqui rapidão. Isso, Gu, por favor. Maravilha. Primeiramente, muito obrigado aí todo mundo que está acompanhando a gente. E vamos lá, temos alguns comentários bem interessantes aqui. O Ricardo Roldan tinha comentado aqui, ó, mais cedo, ele falou: o coach fornece ferramentas comportamentais durante o acompanhamento para o coach alcançar seus objetivos de vida. Tem alguns outros comentários aqui. Tem o Sidney Martins que comentou: esse calvão de cria tá top demais. Pegou, hein? Misericórdia, esse Ney não tem jeito. A Aline cara. Lima falou aqui que tá show demais. Temos aqui mais cedo, ó, pessoas que estavam aqui mais cedo com a gente. O Antônio Rocha, ó, passou por aqui. O Elton Tom também passou. Ângela Aparecida. Ingrid Santos, Amanda. Eita, nós. Eita. Beatriz Félix. Márcio Alexandre. Márcio Alexandre também. E bastante gente aí. Agradeço demais todo mundo. Aqui a Mayla Cardoso comentando aqui agora também. E é isso. Acho que é isso que temos de comentários aqui. Bastante comentário. Agradeço todo mundo aí que participou já previamente, agradecendo. E vamos lá, não se esqueçam de compartilhar o Metacast também, compartilhar, deixar aí seus likes para aumentar o alcance desse canal e a gente conseguir cada vez mais alcançar mais pessoas com o evangelho, né, que é muito importante. E, bom, acho que é isso, acho que da minha parte é isso. É isso aí, Gu. Muito obrigado pela participação, viu? Mayla, um abraço para você. A Mayla manda um abraço para mim. A Mayla é a líder da nossa mídia lá da igreja. Ela é uma jovem abençoada que congrega lá, então um abraço para todos da mídia através da Mayla, tá bom? Deus abençoe. Gente, vamos encerrar o nosso podcast de hoje. Pastor Jefferson, suas considerações finais. Muito obrigado a todos, a Luciana também, seu esposo que veio aqui participar com a gente. E eu encerro com uma frase da própria Luciana. A única comparação que vale a pena é aquela que você faz com você mesmo. Não compare você com o seu amigo da direita, nem com o amiguinho da esquerda, mas se compare com você mesmo. Porque assim nós vamos nos tornar melhores a cada dia. Amém? E quero mandar um beijo também para minha esposa linda, Graziele. Amo você. Começou demais. Minha filhinha linda também, Isabela. Deus abençoe vocês. Amor demais. E fiquem com Deus.
Não vai querer mandar abraço, não vai perder a oportunidade. Ele, não, ele vai. Se Não, perder, não dorme manda pra pra você fora. ver a hora que você chegar Vamos em com os casa. cachorrinhos no quintal. Tiago, suas considerações finais. Gente, antes das considerações, para você que deseja fazer um curso técnico de enfermagem, né? Temos aí a SD+, ali no Jardim Santana, em Tremembé. E o telefone para contato do WhatsApp 012 997 697687. Você que deseja fazer um curso técnico, só procurar ali a escola SD+, né? Do nosso irmão Samuel e Dani. E eu creio que vai ser uma benção. Tem ajudado muitas pessoas aí a se formar e conseguir uma oportunidade melhor de emprego. Agradecendo também aqui esse MetaCast, tá aqui com esse Esfera, Luciano, com o esposo aí, que bênção, né? E mandando um beijo pra minha família, pra Isso. minha joia, pra dona Cíntia, pra Eloá e pra Maria Clara. Um beijão aí, amo demais. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu Um beijo irmão, pra pro meu vizinho. todo mundo. É, o coraçãozinho. Eu fiz o coraçãozinho outro dia, a Mayra tirou a foto bem na hora. Bem no A coração. Mayra é uma bênção, cara. É, minha família também tá lá em casa. Minha mãezinha, ela tá passando por um processinho, né? Ela sofreu um AVC há 3 meses atrás, então ela tá ficando comigo lá em casa, tá passando um processinho aí de recuperação um pouco doloroso. E minha esposa tá cuidando muito bem dela. Ela tá ficando na minha casa com a gente, então um beijo para minha esposa, que é minha guerreira do meu lado, Samuel. E meu pai deve estar lá também. Deve estar o pessoalzinho da nossa igreja lá. E um pessoal visitar minha mãe hoje. Então, se vocês estiverem aí, um abraço para todos. Luciana, suas considerações finais, por favor. Pastor, obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído aí de alguma forma na vida dessas pessoas. Eu tenho um presente para vocês, mas para isso a pessoa vai ter que me seguir, porque dizem que dá sorte me seguir na Olha internet. Entra lá no Instagram, @luciana.martins.oficial. E para as pessoas que falaram que participaram aqui desse momento hoje, mandar um direct para mim, eu vou presentear com uma experimental. Vai viver o coaching integral sistêmico participando de uma Mandando sessão. agora. Olha aí, hein? Olha Então, só para as pessoas aqui hoje. Não adianta mandar amanhã, porque talvez não tenha abraço para tudo isso. Mas para quem mandar para mim hoje, um direct lá no meu Instagram, começar a me seguir, eu vou disponibilizar uma sessão experimental gratuita, sem custo nenhum, para as pessoas entenderem um pouquinho o que é de fato o coaching integral sistêmico. Que legal, que presentão, hein? Se a Gisele e a Silvana não estiver assistindo, alguém manda um WhatsApp para ela aí e fala, olha, Vai ter que me seguir lá, hein, pastor? segue a Luciana Martins lá que você vai ganhar um presente especial. É isso, gente. Eu agradeço a Deus. Eu acredito que teremos outras oportunidades, Luciana. Eu tenho a certeza, não é nem eu acho, né? Eu tenho a certeza que foi um podcast incrível. Sim. Eu creio que conversamos assunto muito, muito importante, temas muito importantes, e eu creio que vai alcançar muitas pessoas. Tá bom? Deus abençoe vocês. Gu, mais uma vez, muito obrigado. E por hoje é só, gente. Você sabe a nossa teoria. Qual que é a nossa teoria? Põe o doce na boca da criança e tira para ela Tira querer o mais. doce pra ela querer mais. Então, quarta-feira, às 20 horas, no canal do YouTube, tem mais MetaCast, levando informações que transformam a sua vida. Deus abençoe, um forte abraço a todos. E por hoje é só. bensound.com. bensound.com.